Um assunto que está em bastante discussão são os limites do Supremo Tribunal Federal com relação ao Congresso Nacional. Até onde o Supremo pode chegar ou deixar de chegar. Isso aí é um assunto que precisa ser discutido e com muito fervor, porque está chamando a atenção os avanços do STF na função legislativa. Só que até onde também vem o limite do parlamentar acionar o STF? Afinal, se o STF toma medidas, toma decisões, ela é acionada por alguém, inclusive é acionada às vezes por pessoas que têm a legitimidade, para tal. E a grande questão é, parlamentares têm que ter o acesso direto ao STF em todas as causas? Isso foi interessante, foi discutido esse assunto, esse tema, com o Valdemar da Costa Neto, o líder do PL, partido do Bolsonaro. Eu achei bem interessante a resposta e é um assunto que a gente tem que levantar aqui para discutir. Seria mais uma limitação, dessa vez não do STF, mas de acesso ao STF? Essa matéria que eu estou citando para vocês é uma matéria que foi publicada no Terra Brasil Notícias, que diz: Valdemar da Costa Neto quer restringir chuva de ações de partidos e deputados com ação no STF. E disse a solução. Mas a matéria em si é uma matéria do Poder 360, foi divulgada no Poder 360 e reproduzida no Terra Brasil Notícia, como eu sempre cito a fonte para vocês. E olha só, eu achei esse trecho interessante quando ele cita deputados que ficam acionando as ações no STF. Achei interessante e inteligente a resposta do Valdemar. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele chegou a propor recentemente, numa reunião que ele estava em Paris na semana passada, que se limitasse os acessos ao STF. O senhor e o PL concordam com essa ideia? Sim. Votariam a favor no Senado? Mas não tenha dúvida, você não sabe o que acontece. Isso aí é até uma ideia do Gilmar Mendes, ministro Gilmar Mendes. Mas ele foi contra quando... Não, mas a ideia dele é a seguinte, olha só. O camarada tem 3 deputados na Câmara, o pessoal. Você vota uma lei na Câmara, eles entram no Supremo. Então você limitar como? Vamos fazer uma lei que você precisa ter no mínimo 20 deputados para você entrar no Supremo. Porque toda lei que nós aprovamos, eles entram no Supremo. E este assunto tem que ser discutido e eu achei super interessante, e é isso mesmo. Há poucos dias atrás eu noticiei aqui para vocês um caso, não me recordo a lei ao certo, eu acho que é a da ação que trata do casamento homoafetivo. E aí a Tabata Amaral ingressou sozinha, só ela, com uma ação no Supremo Tribunal Federal para impedir que o Congresso Nacional votasse aquele assunto. Eu não vou entrar no mérito aqui se é justo o casamento homoafetivo, se é errado o casamento homoafetivo. Eu já até fiz um vídeo falando sobre esse tema aqui, sobre o meu parecer jurídico e técnico sobre o casamento homoafetivo, mas não vou entrar no mérito. Vou entrar no fato da Tabata Amaral ter ingressado com uma ação, só uma deputada, para impedir que todo o parlamento, 513 deputados, votassem o tema. E aí, é preciso a gente entender que existe o artigo 1º da Constituição que diz: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, ou diretamente. E aí, todos esses assuntos sensíveis, eu sou a favor da ação direta, plebiscito mesmo. Casamento homossexual, deixa para o povo decidir. Eu, por exemplo, votaria a favor. Acho que 2 pessoas que se amam têm direito a casar. Mas sou contrário também que um pastor ou um padre seja obrigado, se não é a vontade dele. Cada caso um caso. Mas, drogas. Sou contra a liberação das drogas, porque a porta de entrada para outras drogas e o dano à saúde das pessoas é imensurável. Aborto. Enfim, deixa a população discutir. Eu, por exemplo, votaria contra. Eu acho um absurdo, acho que a legislação do aborto no Brasil já evoluiu bastante, e eu acho um absurdo tirar a vida de uma criança que já foi gerada, está no ventre só esperando para nascer. Mas enfim, essa é a minha opinião. A sua pode ser igual, pode ser totalmente diferente, mas numa democracia
Não é o povo que escolhe? Tem gente que acha que a democracia é o governo do demo, né? Tá até parecendo mesmo, porque o povo aqui não tem participação nenhuma nessa situação. Então, eu acho muito certo o Valdemar da Costa Neto apoiar esse projeto e acho absurdo o Supremo limitar demandas, ações, projetos que são do Congresso Nacional e acerta o fato aqui para que o Congresso, o Supremo, não trave o Congresso por medida de um ou poucos parlamentares. Então está muito bem assessorado aí, está acertado o Valdemar da Costa Neto. Vamos lá, outra matéria que eu quero tratar para vocês. Esse aqui falando sobre a guerra de Israel. Alguns editoriais que a gente já não fala sobre o assunto, né? E essa aqui é referente ao Citigroup. Funcionária do Citigroup é demitida após atacar judeus. Não à toa, Hitler quis se livrar. Foi o que ela escreveu. Uma banqueira pessoal do Citigroup, identificada como Nozima Husainova, foi demitida após uma postagem em suas redes sociais que questionava a moradia do Estado de Israel e endossava as ações de Adolf Hitler no assassinato em massa do povo judeu durante o Holocausto. A publicação em questão afirmava: não é à toa que Hitler quis se livrar de todos eles, e incluía um emoji de rosto sorridente. A mensagem, no entanto, foi rapidamente excluída por Husainova de seus stories no Instagram, bem como de suas demais contas na mídia. E aí ela foi demitida, né? Foi mandada embora depois que o Citigroup analisou. Tá? Mas o teor que eu quero discutir contigo é para bem além disso, bem além do Citigroup aqui e dessa manifestação isolada. É da manifestação coletiva, é do antissemitismo, é do neonazismo que vem surgindo, principalmente entranhando dentro da esquerda, que vem usando como desculpa e como manto a defesa da Palestina, defendendo a extinção e o fim dos judeus. É isso aqui que a gente precisa discutir. E o Brasil, que diziam ser o país do amor, não tem nada disso. Está deixando rolar à torta e à direita o caos, o estado caótico em que as pessoas vão para Brasília, fazem manifestação e saúdam abertamente o grupo Hamas, e o judiciário, que é tão alvoroçado quando se trata de alguma pauta pró-Bolsonaro, pouco se preocupa com isso. Está vergonhoso. Então o Brasil, aqui nós precisamos falar, e não só do presidente da República, que vem fazendo um papel vexatório na demora em caracterizar o grupo Hamas como tal que é terrorista, também o Congresso Nacional, que poderia colocar logo em votação uma pauta como essa, um projeto como esse, e caracterizar os absurdos que são a pessoa fazer uma tratativa antissemita, como essa aqui. É isso. Então, nós precisamos avançar, e avançar muito, na pauta em defesa do povo de Israel. Vamos falar de companheirismo agora? Vamos deixar esse assunto de lado, vamos partir para outra pauta aqui que foi divulgada na revista Oeste. Olha só, o amigo do ministro petista vira sócio de agência que atende o governo. Isso é uma coincidência muito grande, essas coincidências acontecem muito, tá? Esse é o Paulo Pimenta. O cientista político Juliano Koberlini, amigo do ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, se tornou sócio nacional da comunicação. A movimentação societária ocorreu em março deste ano. Koberlini é vice-presidente da comunicação institucional da empresa, conforme publicou o jornal Folha de São Paulo, e a agência de publicidade está entre as que atendem o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É o compadrio, é o companheirismo. A gente já citou aqui para vocês parentes da Aniele Franco recebendo cargos. A própria Ana Moser recebeu aí uma mesada de 6 meses de 40 mil para ficar caladinha. Uma mulher que foi retirada do governo caladinha, uma mesada aí de 6 meses de 40 mil por mês para ficar quietinha. E aí, vem mais uma aí. O Randolfo Rodrigues, lembra do Randolfo Rodrigues? Se casou. 2 meses depois, a esposa do Randolfo Rodrigues, coincidentemente, vai prestar assessoria para uma ministra do STF.
Você consegue ver como as coincidências acontecem nesse mundo da política? Pois é. E adivinha quem é que paga a conta de pessoas ineficientes serem contratadas pelo poder público? De pessoas ineficientes ou sem a devida caracterização ou sem a devida observação do princípio da impessoalidade serem enfiadas lá dentro e serem bancadas com o seu e o meu dinheiro de pagador de impostos. É assim que acontece. Então, para quem estava com saudade de receber esse tipo de notícia, eis aí, o companheirismo voltou. Pode não ter voltado o amor ainda, mas o companheirismo, esse voltou. O problema é que você, cidadão pagador de impostos, não faz parte dos companheiros. E aí, você só se lasca, como eu. Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial. A gente volta daqui a pouquinho com o nosso último editorial.